Brasil perdeu o time por decisão errada, equivocada. É uma série delas. Aqui, se a gente for voltar no tempo, eu vou falar só as capitais, né? as perdas capitais. A primeira perda capital foi perder a unidade. Você tinha um canal de comunicação com a população organizado, você tinha o empresariado ajudando, entendendo que tinha que sair junto dessa crise, trabalhando. Quando a gente perde o canal de comunicação, você rompe e deixa cada unidade federativa iniciar suas tratativas, porque a doença está na frente das cidades, principalmente, que é onde as pessoas vivem e acontece. Aí nós fomos para um segundo erro capital, que é quando você vai começar a fazer vacinas. Eu estava no Ministério, tinham mais ou menos umas 120 iniciativas no mundo, todas elas na fase 1. A fase 1 é quando você traz o conceito teórico da vacina, escreve e inicia nos ratinhos de laboratório. Eu deixo o Ministério, depois vem a fase 2. Algumas vacinas, o primeiro ser humano em maio, eu já não estava mais no Ministério. As vacinas foram oferecidas para o Brasil em julho e agosto do ano passado. E não porque nós somos bonzinhos, não. É porque o nosso sistema de delivery, a entrega da vacina no Brasil, a rede está pronta, a rede é azeitada e a rede é boa. Então, todo mundo queria um cartão de visita. E todo mundo sabia que tinha que ter um mix de vacina. Nenhum laboratório conseguiria suprir a totalidade. Então, naquele momento, a gente podia ter feito o mix da Coronavac, da AstraZeneca, da Pfizer, da Moderna, e a gente já não estaria vivendo não teria vivido essa chamada mega epidemia que a gente está vivendo agora. Então, o segundo erro capital. O terceiro erro é desmanchar a testagem inteira. Depois, um erro capital foi a quebra do Pacto Federativo por política. Eu preciso tirar a culpa da costa do presidente e joga essa culpa para um terceiro. Começou jogando na China, na Organização Mundial de Saúde, nos ministros, depois jogou no Congresso, depois terminou com governadores e prefeitos. Essa foi a mais danosa de todos, porque aí virou a população contra qualquer medida. Não leram a questão da segunda onda, acharam que a epidemia tinha acabado, tomaram uma decisão errada. Na sequência veio o colapso de Manaus, eles tiraram os pacientes de Manaus, mandaram um pouquinho para cada estado, para cada capital. Plantaram a cepa em todas as capitais ao mesmo tempo, e nós estamos vivendo uma epidemia em paralelo, do Amapá a Porto Alegre. Ela vai ter um tempo de vida, ela vai ter uma saturação, ela cai, provavelmente ela cai, nesse mês de maio agora ela cai, mas a qualidade do cuidado caiu tanto que você vai ter menos casos, mesmo caindo, e mais mortes, porque você praticamente fadigou, estressou, arrebentou todo o sistema de saúde. Eu acho que isso foi uma decisão pessoal do presidente, porque quando eu estava lá, todos os ministros, por unanimidade, até aqueles mais ideológicos, diziam ao presidente, foi uma única vez que todos afirmaram para ele que ele estava errado. Mas ele tem uma assessoria paralela, que dita o comportamento dele nas redes sociais, e ele se pauta pela rede social. Esse mundo real, o mundo da fábrica, o mundo da produção, o mundo de olhar no olho, entender e fazer, ele não pertence a esse mundo. Os insumos, nós estamos presos a uma lógica de produção desenvolvida aí nos últimos 20 anos, com o fenômeno Índia-China. A concentração é absurda nesses dois países. Nós temos 94% das IFAs, dos insumos, na Índia, e nós temos na China as escalas todas de produção. O mundo vai revisitar isso, porque o mundo viu que você concentrar em dois países, agulha, seringa, frasco, borrachinha do frasco, tudo que envolve aquilo dali, na hora que você precisa de uma resposta rápida, você está extremamente concentrado num local. Isso pode ser até uma oportunidade futura para o Brasil. Então, nós vamos viver essa vacina por soluço em função dessa concentração, em função da demanda aquecida interna desses países. A China precisa vacinar 1 bilhão e 250, 1 bilhão e 300 milhões, a Índia também.
e o Brasil vai ficar ali preso a essa dependência. Mas o que poderia ter evitado isso teria sido relações exteriores, diplomacia de melhor qualidade. Nós fizemos uma opção por via diplomática equivocada, não se muda isso da noite para o dia, as relações diplomáticas elas são construídas no tempo. O outro ponto é... Eu estudei nos Estados Unidos. Lá, a frase que o contrato é um ato jurídico perfeito é levado a sério. Não brinque com maltratar contrato com o americano. Se você maltratar contrato, é uma ofensa tão grande aos princípios que norteiam as relações daquele país que eles não vão vacilar em tomar nenhuma medida para proteger o contrato. Se você assinou, você tem que honrar a prática, você colocou seu nome ali. Então, a relação vai ficar ruim e vai ter que ser reconstruída. Lockdown como remédio para países com IDH altíssimo, como Nova Zelândia, que tem um colchão social tão absurdo como a Alemanha, França, já construíram tempo isso, já superaram a questão de habitação. O Brasil, 50% não tem nem saneamento básico, transporte público caótico. Então, você pega esse coquetel e analise isso à luz da sua sociedade. Quando nós analisávamos isso, nós pensávamos assim, bom, a primeira coisa que nós temos que fazer é não deixar ser uma epidemia em paralelo. Não dá para ser em paralelo, porque não sendo em paralelo, a gente vai administrar o sistema igual o controlador geral de energia controla. Eu tiro um pouco daqui de São Paulo, eu passo para o Rio, do Rio eu passo para a Bahia, eu jogo com o meu sistema, eu desloco oxigênio, eu desloco insumo, eu preparo para não ter colapso. O que é colapso? Que as pessoas usam muito essa palavra e é ela que vem para justificar eventuais lockdowns. Você tem sistemas bons, que não existem, são utópicos, você tem sistemas regulares, que é um sistema canadense, inglês, que as pessoas que classificam como regular, depois você tem os sistemas ruins, depois você tem o sistema crítico, depois você tem o sistema caótico, mas eles ainda estão abertos, eles ainda recebem. O Brasil hoje é um sistema caótico com graus de desassistência. E depois você tem o colapso. O colapso é quando você tem dinheiro, você tem plano de saúde, você tem ordem judicial, você tem, seja lá o que você quiser ter, mas simplesmente o sistema não vai responder, ele não existe, ele cai. Só uma cidade brasileira experimentou colapso, que foi Manaus. Acabou o oxigênio. Não importa se você estava lá dentro com uma apendicite e você morreu. Nessa agora, o sistema não tem margem para adequação. Ele está trabalhando todo no limite. Eu conversei com Curitiba um dia, me deram os números deles, eu falei, olha, você precisa de cilindro, não tem cervejaria aí? Tem. Vai e transforma os gases, os tanques de gás de cervejaria para tanques de oxigênio. Isso é trabalhar em colapso. No caso desse instrumento chamado lockdown, fazê-lo preventivamente, ele não vai, no Brasil, pela parte social, ele não vai conseguir se impor. Fazê-lo depois do colapso é uma tragédia. Então, tem um timing muito preciso. E ele vai ter que ser muito focado, ele vai ter que ser muito cirúrgico. Fazer um lockdown nacional, vamos parar o Brasil do Amapá a Porto Alegre, você não consegue e ele não chega na ponta o resultado. Então, você penaliza o sistema todo. Eu acho que ali é um local para inteligência, não é um local para você ser reativo. Esse vírus não é um problema individual, ele é um problema coletivo, ele ataca a sociedade como um todo. Ele ataca a educação, empresa, produção, cultura, esporte, e ele ataca o sistema de saúde. Então, a lógica é preparar, proteger e evitar o caos, né? Procurar trabalhar no mínimo como crítico, que é quando você ainda gerencia o sistema, para ver se você sai do outro lado. Eu acho que, como regra, assim, faz lockdown ou não faz lockdown, não faz sentido nenhum essa colocação. Eu acho que isso é uma solução que a Itália usou em colapso. Portugal, outro dia, usou em colapso.
Os países que usaram em colapso. Poucos países usaram isso previamente ao colapso. Então, tem que ter o timing, e esse timing ele é técnico. Quebra de patente no meio de uma pandemia. O mundo nunca investiu tanto em ciência. Eu acho que é uma injeção de recursos dentro das plataformas científicas que nem na Segunda Guerra Mundial, em nenhum tempo da humanidade, se colocou tanto recurso. E quando você coloca muito recurso na ciência e você estressa o cérebro de todo mundo para buscar solução, você vai sair com um percentual tão grande, mas tão grande de inventividade. O que a gente faria em 25 a 30 anos, no ritmo normal de investimento, nós vamos fazer em 5 anos. E você quebrar a regra, você vai ter os seguintes efeitos colaterais. Primeiro, os laboratórios não vão pedir inserção aqui. A primeira coisa que eles fazem é não entra no Brasil. Não entra porque ele quebra a patente. Segundo, que quando eles forem vender, eles vão vender com sobrepreço para compensar a quebra da patente dos outros produtos. Quando você entra nisso, você assina tratados inúmeros. E se não for uma solução global, que você faz parte, você fazer isso unilateralmente, é você dizer para o empresariado mundial, ó, não vá para lá. E você vai, vamos supor que você quebrasse a patente e falasse, então vamos fazer uma vacina brasileira com essa patente. Até você entender a fórmula, até você jogar, produzir o IFA, depois até você colocar ela dentro de um frasco. Aquilo dali, eles não fazem tudo num lugar só. Um pedacinho daquilo a China faz, um pedacinho daquilo a Índia faz, um pedacinho no Vietnã. É uma montagem de um produto muito sofisticado, cada um produz um item. Então, muito provavelmente, você poderia quebrar a patente e não teria condição sequer de colocar no frasco. E se colocasse no frasco, até colocar, testar e falar, agora chegou, daqui a um ano e meio, quando você, no mercado, você já vai ter uma solução completamente organizada para isso. Então, não faz nenhum sentido. A compra de vacinas privadas. Volto a repetir, o problema não é individual. Você pegar a vacina e falar, eu vou vacinar a minha empresa. Qual é a faixa etária do meu funcionário? Ele tem de 20 a 40 anos. Então, eu vou vacinar porque daí a minha empresa está pronta, eu posso ficar aberto. É o primeiro raciocínio imediato. Não para a produção porque está todo mundo vacinado, não tem mais desculpa para ficar em casa. Acontece que o problema é coletivo e o problema não está ligado à ocupação. O risco é biológico. O risco é faixa etária. Hoje, 86% de quem está nos hospitais tem acima de 60 anos. Ponto. Depois de até 60, são as comorbidades. É o diabético, transplantados. Você já gastou mais de 1,5 milhão para transplantar um pulmão e esse indivíduo, se pegar um corona, morre. Então, esse cara é prioritário, ele tem que ir, porque é ele que faz o desdobramento em saúde que para a economia. É essa a sequência. Quer dizer, se eu pego todas essas pessoas e jogo ao mesmo tempo, o sistema vai para colapso, a economia para. Então, eu acho assim, eu não tenho nada contra a iniciativa privada fazer compras de vacinas, criarem clínicas privadas, concorrerem com o sistema público, acho muito bom. Agora, a lógica de quem vai fazer, ele só tem que entender qual é o efeito. Ele vai comprar, ele vai vacinar a sua força de trabalho, que é jovem, e não vai mudar nada no cotidiano da empresa dele. Do ponto de vista de saúde pública, de solução do problema, ela vai colaborar muito pouco ou quase nada, ou nada mesmo, absoluto, com o resultado final. O resultado final vai ser pelo SUS, pelo Programa Nacional de Imunização, que é muito bom.